Ela dizia que conversava com Jesus desde criança. Via Nossa Senhora, os anjos, os santos e até as almas do purgatório aparecia para ela. Era como se fossem pessoas normais ali ao lado dela, a fazendo acreditar que todas as crianças também viam. Anos depois, começaram a surgir em seu corpo as chagas da crucificação de Cristo. As feridas sangravam nas mãos, nos pés e no lado do peito. Padres e médicos passaram anos examinando aquelas marcas. Mas isso ainda não era o mais estranho. Durante anos, Ana Catarina não se alimentou de absolutamente nada, vivendo apenas a Sagrada Comunhão. E enquanto permanecia doente numa pequena cama, dizia-se levada em espírito para assistir em detalhes toda a vida de Jesus, da Virgem Maria, dos apóstolos, dos primeiros cristãos e dos profetas antigos da Bíblia. Séculos depois, as descrições feitas por ela começaram a ser comprovadas por cientistas e arqueólogos. Olá! Me chamo Edna e a história de hoje é baseada nos livros de Ana Catarina. E a história começa assim. No dia 8 de setembro de 1774, numa pequena aldeia onde hoje fica a Alemanha, nasceu Ana Catarina. Era filha de camponeses pobres e profundamente religiosos. Foi batizada no mesmo dia em que nasceu. Desde muito pequena dizia ver coisas que ninguém ao redor parecia enxergar. Falava do anjo da guarda como quem fala de alguém da própria casa. Contava que brincava com o menino Jesus nos campos e no jardim. E dizia também que a mãe de Deus lhe aparecia muitas vezes. Na infância, falava dessas coisas com simplicidade. Achava que todas as crianças viam o mesmo, mas ao perceber o espanto das outras pessoas, começou a se calar e guardou tudo isso dentro de si. Os pais interpretavam aquele silêncio como teimosia. Mais tarde, ela mesma contou que era frequentemente repreendida, mas quase nunca elogiada. E como ouviu outros pais falando bem dos próprios filhos, passou muitos anos acreditando ser a pior criança do mundo. Tinha uma consciência extremamente sensível. A menor falta lhe causava grande sofrimento. Na primeira vez que se confessou, chorou tanto diante do sacerdote que precisaram levá-la para fora do confessionário. Quando recebeu a primeira comunhão, entregou-se inteiramente a Deus. Ainda muito jovem, entre os 12 e 15 anos, trabalhou como criada na casa de parentes camponeses, cuidando de rebanhos. Depois voltou para a casa dos pais. Foi nessa época que algo aconteceu. Certo dia, quando tinha apenas 16 anos, enquanto trabalhava no campo, ouviu ao longe os sinos do convento das monjas anunciadas. O toque era lento, profundo. Ela foi tomada por emoção tão forte que caiu desmaiada e precisaram levá-la para casa, onde durante muito tempo permaneceu doente. Mais tarde ela diria que aqueles sinos pareciam mensageiros vindos do céu. A partir daquele dia, o desejo de entrar para a vida religiosa tornou-se ainda mais intenso. Mas havia um problema. Para entrar em um convento era necessário pagar antes uma quantia generosa como contribuição, e ela era pobre. Passou 3 anos trabalhando na casa de uma costureira, economizando tudo o que podia. Depois mudou-se para a casa de um senhor que tocava órgão. Esperava aprender música, acreditando que isso poderia facilitar sua admissão num convento. Mas ao chegar ali, encontrou uma família vivendo em grande dificuldade. A pobreza daquela casa a comoveu profundamente. Então desistiu das aulas de órgão e passou a trabalhar como criada. Entregou as próprias economias para ajudar a família em dificuldades. Depois disse à mãe: Deus deve ajudar agora. Dê-lhes tudo, ele saberá socorrer-nos a todos. Os anos passaram e o convento continuava distante. Foi então que, aos 25 anos, recebeu uma experiência que jamais esqueceria. Ela estava ajoelhada na igreja dos jesuítas e rezava diante de um crucifixo. Segundo seu próprio relato, viu surgir do sacrário um jovem resplandecente. Na mão esquerda, ele trazia uma grinalda de flores, na direita, uma coroa de espinhos. Ele ofereceu as duas para escolher uma. Ana Catarina escolheu a coroa de espinhos. Disse que ele a colocou sobre sua cabeça e naquele mesmo instante ela começou a sentir dores intensas. No dia seguinte, a testa e as faces estavam inchadas. As dores voltariam muitas vezes.
Depois começaram a aparecer manchas avermelhadas que manchavam a sua touca na cabeça. Mesmo assim, as portas dos conventos continuavam fechadas. Ela não possuía dote, mas aquilo que parecia impossível acabou acontecendo de outra forma. Clara, que era uma das filhas do organista, foi aceita no convento das agostinianas por causa das suas habilidades musicais. O pai, porém, fez uma exigência às religiosas. A filha só entraria no convento se Ana Catarina também fosse recebida. E assim, no dia 18 de setembro de 1802, as duas entraram juntas para o convento. O noviciado foi difícil. Poucas pessoas compreendiam o estado espiritual de Ana Catarina. Ela suportava tudo em silêncio, cumpria rigorosamente as regras da ordem, rezava, trabalhava, obedecia. No dia 13 de novembro de 1803, fez os votos solenes. Mais tarde diria que, apesar dos sofrimentos, nunca tinha sido tão feliz. Contava que, quando trabalhava no jardim, pequenas aves pousavam sobre seus ombros e cabeça enquanto ela rezava. Dizia também que via constantemente o anjo da guarda ao seu lado. Seu desejo pela Eucaristia tornou-se cada vez mais intenso. Às vezes, durante a madrugada, deixava a cela e caminhava até a igreja. Quando a porta estava fechada, permanecia ajoelhada do lado de fora, mesmo na neve do inverno. Algumas vezes era encontrada prostrada no chão em oração silenciosa. O capelão do convento costumava chegar mais cedo para lhe dar a comunhão, mas o tempo do convento não duraria muito. No início do século XIX, muitos mosteiros começaram a ser fechados por causa de Napoleão, e as religiosas tiveram de partir do convento. Ana Catarina, pobre e doente, permaneceu ali até a primavera seguinte. Depois mudou-se para uma casa simples de poucos cômodos, quase sempre silenciosa. E foi nesta época que os acontecimentos mais conhecidos de sua vida começaram. No outono de 1812, contou ter visto novamente o Salvador como um jovem luminoso. Ele lhe entregou um crucifixo. Ela o apertou contra o peito. Desde então, surgiu em seu corpo um sinal em forma de cruz. O ferimento sangrava, primeiro nas quartas-feiras, depois nas sextas-feiras. Pouco tempo depois vieram as chagas. Era 29 de dezembro de 1812. 3 horas da tarde. Ela estava deitada, com os braços abertos, meditando sobre a paixão de Cristo. Então viu o Salvador crucificado numa luz intensa. Disse que sentia um desejo profundo de sofrer junto dele. E segundo seu relato, raios luminosos saíram das chagas de Cristo e atingiram suas mãos, seus pés e ao lado do corpo. Logo começaram a surgir gotas de sangue. O confessor dela e o capelão viram as feridas sangrarem 2 dias depois, mas fingiram não dar importância diante dela. Ana Catarina tentava esconder as chagas. Desde novembro daquele ano já permanecia acamada e não conseguia se manter em pé. A partir desse período, começou também a chamar a atenção de toda a cidade por mais outro motivo. Ela praticamente deixou de se alimentar. Tomava apenas água. Às vezes um gole de vinho misturado com água. Em ocasiões raras, o suco de alguma fruta. Segundo os relatos, vivia apenas da Sagrada Comunhão. A notícia espalhou-se rapidamente. Médicos foram chamados, sacerdotes vieram examiná-la, autoridades religiosas abriram investigações que duraram meses. As feridas eram observadas frequentemente, e os relatórios enviados ao bispo afirmavam não encontrar sinais de fraude e que não conseguiam explicar o que estava acontecendo com ela. Anos depois, até autoridades civis organizaram novos exames. Ela foi isolada numa casa sob vigilância rigorosa durante 22 dias. A experiência lhe trouxe humilhação e sofrimento, mas o resultado continuou sendo favorável a ela. Foi pouco antes disso que um visitante chegou à sua vida, o poeta Clemente Brentano. Ela o chamava de o peregrino. Disse que já o havia visto antes em visões. Segundo Ana Catarina, recebera do céu a missão de lhe contar tudo o que via. Brentano começou então a registrar cuidadosamente suas narrações. Enquanto ela falava, ele anotava palavras e trechos em pequenos papéis. Depois organizava tudo em casa, voltava com os textos prontos, lia diante dela
e Ana Catarina corrigia. Acrescentava ou retirava partes. Nada permanecia sem sua confirmação. Durante anos, esse trabalho continuou. Foi assim que muitas de suas visões chegaram até o mundo. Ela falava e tinha visões frequentemente da vida de Cristo, da paixão, da Virgem Maria, dos apóstolos, de acontecimentos do Antigo Testamento e também de coisas que dizia ver em espírito. Segundo Brentano, às vezes ela falava em baixo alemão simples, outras vezes, durante os êxtases, sua linguagem mudava. Muitas pessoas acusaram Brentano de inventar as visões, mas ele jamais aceitou isso. Continuou escrevendo até o fim. Apesar das visões e dos sofrimentos extraordinários, Ana Catarina permanecia simples, obedecia aos superiores, aceitava remédio mesmo prevendo que lhe fariam mal. Se o confessor a chamasse durante um êxtase, obedecia imediatamente. Tinha profunda devoção à paixão de Cristo. Rezava frequentemente a via sacra nos arredores da cidade. Muitas vezes saía de noite para fazer o percurso descalça. A sua amiga, Clara, contou que quando os portões da cidade estavam fechados, Ana Catarina chegava a escalar os muros altos de pedra para conseguir passar. E mesmo caindo algumas vezes, nunca se machucava gravemente. Também praticava constantes mortificações, dormia pouco, privava-se de alimento, passava longas horas em oração, levava comida aos pobres e pedia frequentemente a Deus que lhe permitisse sofrer pelas dores dos outros. Segundo Brentano, a principal missão de sua vida era sofrer pela igreja e pelas almas. Ela aceitava esses sofrimentos de maneira voluntária, mas houve momento em que as dores pareciam insuportáveis. Numa dessas ocasiões, quando pediu ao Senhor que não lhe permitisse sofrer além das forças, contou ter ouvido estas palavras: nunca te abandono. Também dizia receber visitas frequentes das almas do purgatório. Rezava por elas constantemente. Oferecia seu sofrimento por essas almas. Os anos passaram assim, entre dores, orações, êxtase, silêncio, até chegar ao começo de 1824. Naquele janeiro, seu estado piorou muito. Febre, convulsões, dores reumáticas. Mesmo assim, continuava rezando pela igreja e pelos moribundos. No dia 27 de janeiro, recebeu a extrema-unção. As dores aumentaram, mas ela repetia: não a minha vontade, mas a vossa seja feita. Na véspera da morte, já quase não enxergava nem ouvia. Quando tentaram mudar sua posição na cama para aliviar o sofrimento, respondeu calmamente: estou deitada na cruz. Deixe-me. Recebeu pela última vez a Sagrada Comunhão no dia 9 de fevereiro de 1824. Naquela noite, o confessor permaneceu ao seu lado. Ela beijava o crucifixo e repetia baixinho: Senhor, socorrei-me. Pouco antes das 8 da noite, pronunciou 3 vezes quase num sussurro: ó Senhor, vinde, e morreu. Tinha 49 anos. Grande número de pessoas acompanhou o seu sepultamento. Algum tempo depois, abriram o túmulo e, segundo os relatos da época, o corpo permanecia sem sinais de decomposição, servindo como mais um sinal da grande vida de santidade que Ana Catarina nos deixou como testemunho. E aí, o que você achou dessa história? Você gostou? Você já conhecia? Deixa aí nos comentários para que eu possa saber se você gostou ou não. E no próximo vídeo teremos a história da infância de Nossa Senhora, a qual é uma das visões de Ana Catarina. Conto com vocês, compartilhem, curtam e até a próxima.